Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. No episódio passado, nós falamos sobre os avivamentos. E neste episódio, nós vamos gravar mais um capítulo, transmitir aos irmãos, sobre uma revisão desses avivamentos com alguns pontos que ainda não foram mencionados. Estão conosco aqui para participar deste programa o pastor Luiz Eugênio. Paz a todos. E o pastor Edson Ian. Paz Senhor a todos. Amém. Nós falamos no episódio passado sobre os avivamentos, quando um grupo de servos de Deus tiveram uma renovação espiritual, tiveram arrependimento, voltaram às Escrituras e tiveram experiências grandiosas com Deus, fervor nas orações, nos cultos, sinais maravilhosos da parte de Deus. E vimos que houve um avivamento a nível mundial, o primeiro grande despertamento por servos usado por Deus, onde se destacou John Wesley. Grande despertamento também através dos grupos que passaram a se chamar de metodistas e batistas. Avivamentos nos Estados Unidos, milhares de conversões a Deus, avivamentos no país de Gales e vários outros fatos onde, diante de tantas religiões que existem, aqueles servos de Deus tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão, falar sobre mais alguns detalhes. Vou pedir ao pastor Luiz Eugênio para dar início à explanação e ao início desse programa. Nós podemos aqui fazer um resumo, depois podemos entrar mais em detalhe com o Ian, com o Antônio Carlos, sobre a questão dos avivamentos, né, que já foi falado aqui. Mas o avivamento, podemos dizer, que iniciou com a Reforma Protestante. Depois do Pentecostes, do livro de Atos, né, nós tivemos esses avivamentos. Podemos considerar alguns avivamentos que marcaram a época, né? Tem outros também ali, até mesmo antes dessa época, mas os que foram mais fortes assim. Vamos começar quando Lutero ele trouxe aquela palavra que foi o resgate das Escrituras que estava ali guardada, né? Foi revivar. Sempre, você pode, até na Bíblia acontece, quando eles descobriram a Escritura, havia um avivamento no meio do povo, né? Exatamente. Aí você vê também aqui o sacerdócio universal do crente e a salvação pela fé e não por obras. Isso aí ele trouxe um rompimento com a Igreja Católica, né? E aí começou, pode dizer, o grande avivamento. Depois nós temos o primeiro grande avivamento, Jonathan Edwards, que ele trouxe aqui ele fez esse rompimento, depois de Lutero, houve um despertar desse primeiro grande avivamento, foi no século XVIII, ele enfatizou a salvação pessoal em Jesus. Ele falava, marcou colônias americanas, tudo aí com a sua palavra. John Wesley também, John Wesley e George Whitefield também foram os três que marcaram essa época. Marcar essa época. Depois, o segundo grande avivamento, nós tivemos também outro momento importante, despertar do movimento, especialmente para arrependimento de pecados, né? Que foi aqui o Finney, né? O Finney, George Finney trouxe essa palavra, foi um dos principais. E nesse início, aqui podemos dizer, isso aqui foi no século XIX, foi ali que ele deu a impulsar, nesse segundo grande avivamento, impulsar sobre as obras missionárias. Os missionários começaram a se destacar depois dessa época aqui, depois do século XIX, com Finney. Nós vemos que ali os missionários começaram a levar a palavra de arrependimento, de conversão, que era o que enfatizava esse segundo grande movimento de avivamento que teve, né? Depois nós tivemos o terceiro, podemos dizer, já o quarto, né? Teve o Lutero, depois teve o segundo com o John Wesley, com o George Whitefield, aqueles outros que tiveram ali, depois o segundo com esse missionário George Finney, né?
Finney. E depois nós tivemos o outro, o quarto, o avivamento dos Países de Gales, que foi outro importante também. Evan Robert, ele no século XX, ele trouxe esse avivamento e interessante que grandes multidões, esses avivamentos eram tão interessantes que as multidões iam, o Espírito Santo tocando, as pessoas iam para as multidões para ter uma experiência com o Senhor, né? Então esse foi outro grande avivamento. Depois nós tivemos o que marcou a época, que foi exatamente, podemos detalhar mais aí depois, sobre o Azusa, né? Da Rua Azusa. Da Rua Azusa aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, em 1906. Foi através da Rua Azusa, com o batizado do Espírito Santo, que surgiu, podemos dizer assim, um movimento pentecostal no mundo todo, sim, que chegou no Brasil, né? E isso também atingiu a nossa igreja, que é a Igreja Maranata, começou em 1967, não foi? 67. E aliás, muitas pessoas com esses avivamentos pentecostais, a nossa igreja também começou com o batismo com o Espírito Santo. Não foi por questão de divergência, né? Porque houve uma operação do Espírito Santo que iniciou. Muita gente, doutor Ricardo, fala, alguns até escreveram o livro contando mentiras, falando que a igreja, como a igreja iniciou através de rebelião. Tá? Eu me lembro que na época, eu não era nem da Igreja Maranata, eu era da outra igreja, uma igreja tradicional, então naquela época nós íamos orar nas praias, porque as pessoas queriam avivamento, queriam alguma coisa, uma experiência, o Brasil todo movimentando, década de 60, então você via depois 60, 70 e o povo para frente, essas épocas todas era a época que surgiu a Igreja Maranata. Eu nem sabia que tinha Igreja Maranata, nem conhecia a Igreja Maranata, mas eu via em várias igrejas tradicionais esse movimento pentecostal. O que aconteceu? Você já viu que na década de 60, os que experimentaram a experiência do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, essa experiência que veio, começou em 1910, né? Aquela experiência, dia 9 de novembro de 1910, aportado no Brasil, em Belém do Pará, Daniel Berg, mais o outro companheiro dele, começaram a fazer aqui trabalho, surgiu depois de 1911, surgiu ali uma experiência, Daniel Berg também, batismo com o Espírito Santo, tudo ali, e na escola dominical teve uma experiência muito grande, muitas igrejas, Igreja Batista, tudo. Agora, as igrejas que rejeitaram o batismo com o Espírito Santo, essa experiência do Espírito Santo, vê que não cresceram, certo? Ficaram para trás. E esse grande, a questão da nossa igreja, que é a Maranata, também aqueles irmãos que iniciaram a igreja, os 8, né, que iniciaram com o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo visitou esses irmãos, que aquela sede de santidade, obediência. Então, exatamente, aconteceu em várias igrejas isso. Várias igrejas aconteceu isso. Não foi só na igreja que eles eram da presbiteriana, aconteceu isso. Igreja Batista, várias igrejas aconteceu esse despertar do Espírito Santo. E as igrejas que aceitaram, como nós aceitamos, a igreja cresceu. Porque o Espírito Santo permitiu o Espírito Santo operar, né? Então, começou lá na Rua Azusa, na Califórnia, em 1906, com o William Seymour, né? Pregava a importância do batismo com o Espírito Santo. Que o deixar o Espírito Santo governar é o que tem mais importante na igreja, deixar o Espírito Santo governar, não o homem, né? Quando o Espírito Santo começa a operar, aí iniciou o movimento pentecostal em 1906, que veio em 1910 aqui para o Brasil, 1911 depois foi, e aí continuou esse crescimento das igrejas no Brasil, né? Em resumo, foi isso aí. Amém. Pastor Edson Ian, quer fazer seu comentário? Pastor Antônio Carlos, esse assunto é um assunto muito maravilhoso, um assunto que a gente gosta de falar, né? E agora eu queria voltar um pouco nos primeiros 3 séculos do cristianismo, mostrando que os primeiros 3 séculos do cristianismo, o Pentecostes era muito forte. Nós vemos Montano, né, que criou um movimento chamado montanismo. Ele era lá da Frígia e ele tinha Priscila e Maximila, que eram auxiliares deles, e eles
falava muito da volta do Senhor Jesus, dons espirituais. Ele dizia que ele tinha o dom de profecia. E ele criou, então, esse movimento chamado montanismo, só que ele foi abafado pela história. Depois, o Tertuliano, lá em Cartago, ele pega o montanismo e ele aplica na igreja dele, já no século III, lá 200 e pouco depois de Cristo, onde tinha a Perpétua e a Felicidade, eram membros de Tertuliano. Exato. E nos diários de Perpétua, ela conta os dons que ela tinha, as visões que ela tinha. Ela viu um egípcio. E antes de ela ser levada lá para... Morreu martirizado. Martirizada, antes de ela ser levada lá para ser... E a felicidade também, para né? aquela arena, antes de ela ser levada para a arena, ela teve uma visão que ela via um egípcio que era colocado. Então, aquilo que nós temos, às vezes, dons do Egito e tal, ela tinha esse conhecimento. E ela viu o Senhor também, ela viu o Senhor... E ela acalmou aqueles que... Porque não era só ela, era ela, a Felicidade, mais um grupo de jovens que estavam com ela. E ela acalmou eles, só vão ficar tranquilo. O pai dela veio e chorou muito. E ela disse, não, pai, fica tranquilo, porque isso é do Senhor. Isso é do Senhor. Ou seja, a primeira igreja foi uma igreja muito forte nos dons espirituais, no avivamento. Apesar de ser perseguida, ela nunca se calou, tem relatos maravilhosos, só que a história meio que abafou, né? Aqueles 1000 anos, as coisas foram escondidas e se sabe muito pouco sobre isso, foram considerados heréticos, né? Heresia, né? Porque falava da vinda de Jesus. Tertuliano pregava muito sobre a volta do Senhor Jesus, então era muito forte isso. Mas agora vindo para esse tempo mais atual, né? O pastor Luiz Eugênio deu aqui uma retrospectiva aqui muito, muito boa. Eu queria falar de alguns pontos, né? Eu fui, na minha juventude, eu fui presidente da Juventude Luterana. Então, eu nasci em berço luterano, né? E tenho um carinho muito grande pelo povo da Luterana, né? E num determinado momento entrou os dons espirituais na minha vida e mudou um pouco o meu caminho, né? Mas com isso eu estudava muito sobre os avivalistas, né? Então comprava livros, estudava sobre todos eles. Mas vamos ver aqui o Moody, né? O Moody era um homem simples. Era um homem simples. Ele foi lá do século XIX, né? 1860, por 1840, 60, quando ele evangelizou, um homem que não teve faculdade, né? Um homem que não teve teologia, mas foi um avivalista que tem-se como expectativa de que ele evangelizou 500 mil pessoas. 500 mil pessoas se converteram com as pregações dele, isso na América e também na Inglaterra, porque depois ele foi para a Inglaterra. E ele tinha uma mensagem simples. Ele trabalhou com crianças, ele? Ele começou com crianças, né? Pai, a experiência nossa com crianças tem muito forte na nossa igreja. Depois, as crianças trazem a família, os pais, tudo para a igreja. Verdade. Depois pegou fogo na escola dele, né, das crianças, mas ele não desanimou. E ele dizia uma coisa, ele dizia assim, ó, prega uma mensagem que uma criança de 5 anos vem, entenda ela, e o doutor, né, o homem estudioso, também vai entender. Então, tamanha a mensagem simples dele de evangelização, era uma mensagem de evangelização. Ele pregava a salvação. É o que ele fazia? Ele alugava bancos para pegar com as pessoas no botequins e vir para igrejas. Ele, tem lugar para você, chamava e trazia pessoas para a igreja. Assim. Ele evangelista mesmo. Ele era evangelista daqueles muito forte, né? E já nós vemos lá o Ivan Roberts, no país de Gales, já em 1904, 1906, um pouco antes lá da Rua Azusa. A evangelização dele era uma evangelização também de salvação e abandono do pecado, né? Fechava bares, né? Lá no país de Gales, havia uma reclamação porque os bares fechavam e o pessoal ia para a igreja para ouvir o Ivan Roberts, né? E também às vezes tinha jogo de futebol, lá eles eram muito apaixonados pelo futebol, né? Aí parava a partida e eles iam ouvir
as mensagens deles. Então, muita gente se converteu, muitos bares fechavam, né? Então, um exemplo, né? Só que ali nós não vemos ainda o Pentecostes. Como o pastor Luiz Eugênio falou, o Pentecostes, né? Esse Pentecostes que a primeira igreja e nos 3 primeiros séculos viviam muito forte, né? Tertuliano viveu muito forte os dons espirituais no meio da igreja. Ela voltou a ser forte novamente. O Pentecostes foi na Rua Azusa. Eu tive esse privilégio de ir lá, conhecer o local que foi o local do avivamento da Rua Azusa. Fomos também na casa que iniciou, ali onde um grupo de 8 pessoas receberam ali dom de línguas, receberam ali o batismo com o Espírito Santo. Mas o William Seymour, a história dele é uma história maravilhosa, porque anos antes, uns 2 anos antes, ele estava buscando, ele leu sobre a volta do Senhor, sobre dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, e ele saiu atrás para aprender sobre isso. E ele foi até em Washington, foi lá em Topeka, numa outra cidade lá, e tinha lá o Charles Parham, estava pregando. E ele era um evangelista que pregava sobre batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Mas lá tinha aquele problema racial, tal, e aí eles não queriam deixar o William Seymour participar da pregação lá. E aí o que fez? O Charles Parham, ele foi na sala lá, ele deixou uma porta aberta e colocou o William Seymour lá do lado de fora, lá daquela parte ali. E vemos de todos que participaram daquela reunião, não se vê mais história nenhuma, né? Mas o William Seymour foi o que recebeu a bênção. Aí ele se mudou para a Califórnia, lá para Los Angeles, e uma senhora lá, um grupo lá estava procurando um pastor para cuidar da igreja, que foi nessa primeira casa que nós fomos, onde iniciou tudo, e ele passou a ser pastor e falou da volta do Senhor, dons espirituais. Aí o que aconteceu? Expulsaram ele da igreja. Expulsaram ele da igreja, mas um grupo que estava ali, que ouviu, disse, não, nós queremos isso. Aí um casal desse grupo abriu essa casa, lá, que está lá em Los Angeles até outra, aberta para visitas, e aí nessa casa eles se reuniram e vários tiveram batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, e a coisa cresceu. Aí eles foram para a Rua Azusa, tinha uma mercearia lá que estava fechada, um comércio, uma casa grande, até de madeira, mas ela era alta, e estava alugada para um estábulo, abandonada lá, e o William Seymour olhou aquilo ali, o preço era favorável. Aí era assim, é aqui que nós vamos fazer os cultos. E aquilo cresceu, existem fotos, relatos, vinha a imprensa do mundo todo, porque haviam curas, as pessoas iam com muletas, bengalas e saíam de lá andando. E conta-se que quando havia os cultos ali, nas redondezas, pessoas que nem estavam no culto eram curadas. Então isso se divulgou pelo mundo todo e chegou também aí no Daniel Berg, o Gunnar Wingers, eram suecos, mas eles estavam nos Estados Unidos nesse período. Né? Eles estavam lá mais para cima, em Washington. Mas aí, o que aconteceu? Esse movimento da Rua Azusa, que 3 anos assim foi muito forte, veio do Chile, da América Latina, vieram da China, de vários lugares do mundo, e vieram conhecer, né, saber sobre esse movimento, e com isso se espalhou agora o reavivamento do Pentecostes, que foi, por isso que esse marco da Rua Azusa, mas a partir dali nós vemos que voltou os dons, dom de línguas, curas, e entre todos os dons, porque até ali nós vemos que o novo avivamento da Reforma, ele era mais um de arrependimento, né? Eram pregações de arrependimento. Nós vemos isso lá com João Batista antes de Jesus, né? Ele veio primeiro falando de arrependimento, depois Jesus veio com o ministério completo. Isso. Então nós vemos que os reformadores e os pós-reformadores, e também esse segundo grupo que veio ali, né,
os morávios, né, o Charles, os irmãos Wesley e até o Moody, eles vieram falando de salvação, de arrependimento, mas em 1906, com o movimento da Rua Azusa, voltou o Pentecostes completo, dons no meio da igreja, e nós no Brasil tivemos daí, né, o início com a Assembleia de Deus lá no Pará, né, em Belém do Pará, com a vinda de Daniel Berg e Gunnar Winger. Diz a história, né, que eles estavam participando de um culto lá, né, num desses movimentos lá, se não me engano, em Washington, e aí lá teve um dom, olha, para vocês ir para um lugar chamado Belém. Vocês tiveram uma profecia, e o Daniel Berg tinha um emprego, ele era soldador lá num estaleiro, e eles arrumaram as malas, os dois suecos, né, eles se encontraram lá, vamos embora, e vieram para Belém, como diz lá no sul, com mala e cuia, sem ter nada, e vieram e começaram ali trouxeram, né, esse movimento para o Brasil, né, um movimento, dizemos, no bom sentido, né? Dinheiro eles não tinha, porque eles comiam manga só, né? Ainda bem que tem manga no Brasil até hoje aí, né? Mas encontraram uma senhora que hospedou eles, né? É interessante isso é muito interessante. O Ian está falando, eu normalmente nunca nem falei, mas a questão é a seguinte, ele está falando que ele veio da igreja luterana, né? Eu vim da igreja batista, né? Eu me lembro na época que eu não era, a minha esposa, ela era batista, ele era maranata, eu não era batista, mas ela teve uma experiência com o Espírito Santo, com falar línguas, tudo, né? Que depois nós tivemos também, e era uma coisa que os batistas na época, nós tínhamos uma igreja muito boa, a igreja batista, mas não aceitava batismo com o Espírito Santo em dons espirituais, não aceitava, não sei hoje como é que é. Mas a questão é que esse problema também, em muitas igrejas tradicionais, você vai ver que as igrejas que não aceitaram isso, como a igreja até a presbiteriana mesmo, que muitos do nosso surgiu com esse grupo, né, que vieram para o nosso meio, as igrejas até boas, mas rejeitava, achava que o batismo do Espírito Santo ocorria quando a pessoa se convertia, né? E é uma experiência totalmente diferente que a Bíblia propriamente mostra sobre isso. Mas nós vemos o seguinte, o Espírito Santo, ele nos leva a entender uma coisa. A questão da obra de Deus no nosso meio, nós não dizemos que somos uma única obra, né? Nós não somos a única igreja que o Espírito Santo opera. Tem outras igrejas que o Espírito Santo está operando também. Mas uma coisa importante dos nossos ensinos, que Antônio Carlos trazia muito sobre isso, além da questão do batismo do Espírito Santo, é sobre a palavra e a obra de Saul e a obra de Davi. Fazer um comparativo, que Antônio Carlos é professor no assunto, que a obra de Davi mostrava uma obra de quê? É a obra de que Deus se agrada, né? De obediência, né? Obediência. A obra de Saul é obra de desobediência, né? Então é a obra que o Espírito Santo quer fazer, né? Em cada um de nós, que à medida que o Espírito Santo vai operando, nós aprendemos uma coisa seguinte, aprendemos como o apóstolo Paulo, ele falou lá um falou, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, sou do que? Não. Na verdade, quem opera o crescimento é Deus que opera o crescimento, né? E ele vai operar se você permitir o Espírito Santo operar também. Se o Espírito Santo operar, o Espírito Santo fazer o que ele quer, não nós fazemos o que queremos, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Né? Deus deu crescimento. Bom, meus irmãos e todos os participantes, nós estamos hoje com um episódio de tempo estendido, devido à beleza do assunto e até o calor do Espírito Santo que atingiu esses grupos. E percebemos aqui no pronunciamento dos nossos companheiros que estão à mesa conosco, que diversas religiões foram atingidas com a obra de Deus verdadeira, com o batismo com o Espírito Santo. E que isso pode acontecer com todos. Falamos aqui dos avivamentos, uma obra extraordinária de Deus, lembrando aquele texto de Abacuque, a oração dele, aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Todos nós podemos e devemos buscar... Eu queria fazer uma observação de encerrar aqui, lembrando o seguinte, tem um histórico interessantíssimo aqui, o doutor Jack Derr, é professor de história, né? História da Batista, do Seminário Teológico de Dallas. Ele falava o seguinte, Lutero falava em línguas e profetizava Lutero. Certo? Também confirmado isso aqui na obra da história alemã, Soe, volume 3, página 406,
O Pentecoste para Todos, Emílio Conte, ele conta também a mesma informação de que Lutero foi usado em dons espirituais, certo? Então isso é interessante isso aí, viu? Muito Tem interessante. também, aproveitando, também que os morávios, aqueles que oraram por 100 anos, lá entre 1700 e 1800, diz que eles ingresavam línguas ali naquelas orações que eles faziam, diz que ingresavam. Só que os dons não eram organizados, né? Eram dons assim meio que... E hoje nós temos os dons organizados, né? Exatamente. Meus irmãos, nós estamos encerrando devido ao nosso tempo, já passou bastante. Algum outro comentário necessário, suplementar, nós faremos no próximo episódio. Amém. Agradecemos a presença aqui do pastor Eugênio, do pastor Edson Cian e também a presença dos irmãos. A paz do Senhor a todos, até o próximo episódio.